Alô galera, beleza? LF aqui com vocês, canal LF Resolve. Vamos aqui agora resolver mais uma questãozinha da prova da FUVEST 2022, a questão 3, que fala sobre SO2, sobre chuva ácida e cálculo estequiométrico. Tem dúvida nesses assuntos? Vem com o LF vai resolver para vocês essa questãozinha e mais outras questões discursivas aí da prova da FUVEST. Beleza? Então vem com o LF, vamos resolver? Então, galera, vamos lá, vamos resolver essa questãozinha aí, mas antes disso, faça a sua inscrição no nosso canal, siga o LF lá no Instagram. Então, vem comigo, vamos resolver essa questão. LF já resolveu uma questão da FUVEST, está lá na playlist, a questão de diagrama de Porbox. Vou deixar aqui o videozinho lá no final para vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos meter bronca aqui nessa questão, uma questãozinha sobre SO2, sobre formação de chuva ácida e também uma questão envolvendo cálculo estequiométrico. Então vamos lá, vamos ler aqui a questão. Ele diz assim, ó, as afirmações a seguir baseiam-se na descrição da CETESB. Aí ele diz aí o significado de CETESB, né? E aí ele diz assim, a afirmação, o dióxido de enxofre SO2 é liberado para a atmosfera por gases vulcânicos e fontes antropogênicas, principalmente atividades industriais que processam materiais contendo enxofre, como termoelétricas, fabricação de fertilizantes, fundição de alumínio e aço, produção de ácido sulfúrico e papel. Afirmação 2. O dióxido de enxofre é um gás incolor com forte odor pungente. É muito irritante quando em contato com as superfícies úmidas, pois se transforma em trióxido de enxofre e passa rapidamente a ácido sulfúrico. Vamos lá, então vamos para a questão da letra A. O que ele pede na letra A para a gente? Represente a estrutura de Lewis do dióxido de enxofre. Galera, olha só, aqui está a polêmica da questão. Bom, quando você procura aí fórmula de Lewis do SO2, você vai encontrar duas opções. LF vai deixar um cardzinho aqui para vocês, ó. Aqui eu vou explicar para vocês minuciosamente a diferença entre uma estrutura que contém duas duplas e a outra estrutura que contém uma dupla e uma outra ligação simples, que antigamente chamavam de dativa, né? Que botava aquela setinha, hoje a gente já não chama mais de dativa, ligação coordenada, também não é mais representada por uma seta, tá bom? Então são duas opções, o gabarito da FUVEST aceitava as duas, beleza? Uma outra coisa importante que o LF vai comentar com vocês, toda vez que você escutar o nome de Lewis, lembre-se que tem elétrons envolvidos. Então, ácido base de Lewis tem elétrons envolvidos. Estrutura de Lewis tem elétrons envolvidos na estrutura. Então, vamos montar aqui a estrutura de Lewis tanto para o SO2 com duas duplas e para o SO2 com uma dupla só. Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro, né, os elementos formadores. Enxofre, ele tem 16 elétrons. Você vai fazer a distribuição eletrônica dele e você vai chegar no S2, P4 para enxofre, 3S2, 3P4. Beleza? Terceiro período, você vai encontrar aqui 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio, ele tem 8, você vai encontrar 2S2, 2P4. Já estou colocando a configuração final, tá? Também com 6 elétrons. Então agora vamos representar a estrutura de Lewis. Então a estrutura de Lewis leva em consideração o quê? Os elétrons de valência dos átomos que formam a molécula. Então, enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí a gente fechou, beleza? Deixa eu só botar ele aqui ordenadinho, bonitinho. Bom, aí vem o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galera, não se preocupe aqui no caso dessa questão de colocar a geometria, tá? Ele não estava pedindo nada disso. Beleza? LF está colocando aqui mais por uma questão de hábito. Mas assim, eu vou explicar para vocês nesse vídeo que eu citei ainda há pouco, por que essa estrutura é angular, vou falar da hibridização dela, então assista esse vídeo que o LF já deixou o card aqui para vocês, tá? Então nesse vídeo eu vou fazer um estudo mais minucioso dessa molécula. Então ele vai fazer uma ligação covalente aqui, ó. Uma ligaçãozinha covalente aqui, uma outra ligação covalente aqui. Beleza, o oxigênio, se nós nos basearmos pela regra do octeto, ele fechou e o enxofre também fechou, mas esse oxigênio aqui não. Então aqui seria o quê? Uma aproximação desses dois elétrons aqui do enxofre para com esse oxigênio. Então esses dois elétrons aqui estariam envolvidos nessa ligação.
Então a gente aproximaria mais esse oxigênio, é isso que eu vou fazer aqui agora, para parecer que esse par de elétrons está tanto fazendo parte do enxofre quanto do oxigênio. Então aqui a gente montou a estrutura de Lewis, botando como representação aquilo que eu mostrei, que eu falei para vocês no início, ó, uma dupla e uma simples. Essa estrutura aqui, ela possui um híbrido de ressonância, ou seja, essa ligação π, ela vai mudar de posição, beleza? Bom, estruturas de ressonância dão estabilidade à molécula, então isso é um fator importante também para a gente considerar, mas a gente vai falar disso só mais à frente, porque a questão não cobrava isso, a questão queria a fórmula estrutural de Lewis. Se você colocasse essa primeira fórmula estrutural de Lewis, tá ok, mas o gabarito também considera se você colocar o enxofre fazendo mais ligações covalentes. Então vamos de novo fazer aqui a estrutura a representação de Lewis para o enxofre e a representação de Lewis para os oxigênios. Então vamos lá, estamos aqui, ó, representação de Lewis. E aí eu já estou colocando aqui com a maldade no meu coração, já para a gente fazer as ligações aqui, ó, essa dupla e aqui essa outra dupla. Beleza? Então aqui nós ficamos com o enxofre com um par de elétrons, aqui eu também não posso esquecer do parzinho de elétrons do enxofre, tá? Fazendo a dupla com oxigênio. A estrutura de Lewis, tanto para a resposta 1 ou para 2, são essas aqui, tá? Essas aqui o LF só está mostrando a representação para vocês, beleza? Então deixar os elétrons à mostra, essa é a estrutura de Lewis. Show de bola? Então acompanha aí o LF no outro vídeo, já falei, vou repetir, no outro vídeo o LF vai explicar para vocês mais minuciosamente por que uma estrutura, o LF considera uma estrutura mais real, mais próximo do real do que a outra, e vou falar de hibridização, vou falar de tipos de ligações π que foram envolvidas aqui na formação desta molécula, beleza? Então, para a questão a gente já resolveu, mas depois vem um plus aí do LF para vocês. Show de bola? Então vamos para a letra B. Na letra B ele diz assim, a afirmação 2 refere-se à formação da chuva ácida. Então vamos lá, a formação da chuva ácida. Represente a reação balanceada de formação da chuva ácida a partir do SO3 e a reação balanceada da chuva ácida com o carbonato de cálcio, que é um dos componentes de construção que são danificadas. Então vamos lá, primeiro vamos pegar a primeira reação, SO3 gasoso, mais água, o SO3 é o anidrido sulfúrico, mais água formando o ácido sulfúrico. Então nós temos aqui a representação da chuva ácida. Então esse ácido sulfúrico aqui, ele estará presente, esqueci do C aqui, está ficando uva, da chuva ácida. Essa reação é semelhante aqui que ocorre na hora de cortar a cebola. A cebola libera um pouquinho de SO2, que entra em contato com meio de oxigênio, formando SO3, com a aguinha dos seus olhos, forma ácido sulfúrico e você chora feito criança, beleza? Então vamos para a equação 2. A equação 2 é a reação da chuva ácida, no caso ácido sulfúrico, reagindo com o carbonato de cálcio. Vou botar aqui o carbonato de cálcio um pouquinho mais afastado aqui. Então vamos lá, o carbonato de cálcio. Eu botei gasoso aqui, aquoso, LF, tá louco? Aquoso, aquoso. Beleza, então vamos lá. Ó, nós temos aqui a separação do 2H+, e do SO4 2-. Aqui nós temos a separação do Ca2+, mais o CO3 2-. Agora nós vamos juntar positivo com positivo, negativo com negativo, fazendo uma dupla troca. Beleza? Então eu vou juntar 2H+ com o CO3- e o sulfato com o cálcio. Então sulfato com cálcio vai dar CaSO4. Esse cara aqui é sólido porque ele é pouco solúvel, tá? E agora nós vamos juntar o H+ com o CO3. H+ com o CO3 vai dar H2CO3. Galera, toda vez que o H2CO3 for formado numa reação, você não coloca a fórmula dele. Você já coloca ele desproporcionado em água e CO2. E o CO2 escapando. É CO2 gasoso. Beleza? Então você já tem uma dica aí do LF interessante. SO2 ele é gasoso. Isso é uma reação de identificação de carbonatos. Colocar carbonato em meio ácido e você vai ver ele efervescendo. Show de bola?
Bom, vamos para a próxima questão, a questão da letra C. Então, deixa eu ver se o LF fez tudo certinho aqui, beleza? Ó, fizemos componentes, isso aí, já foi ok. Tô de bola? Alguma dúvida? Tá equilibrado? Ó, vamos ver se está equilibrado. Quem a gente olha para ver se está equilibrado? A gente vai logo para o oxigênio, ó, 4 com 3, 7, 4 com mais 1, 5 com 2, 7. Opa, aí é uma chance enorme de estar tudo equilibrado. Cálcio tem um só. Beleza, carbono tem 1 com 1, hidrogênio 2 com 2, show de bola, fechou. Vamos lá, vamos para a questão da letra C. Considere uma determinada amostra de carvão que contém 1%. Vamos anotar todos os dados, 1% de massa em enxofre. Quando esse carvão é queimado, o enxofre é convertido em dióxido de enxofre pela reação, na verdade pela equação que representa a reação. Para evitar a poluição do ar, esse dióxido de enxofre pode ser tratado com óxido de cálcio para formar sulfito de cálcio, como representado pela equação. Então temos aqui uma outra equaçãozinha. Calcule a massa diária em quilogramas de óxido de cálcio necessária para tratar o SO2 em uma usina que consome 3,2 vezes 10 a sexta quilos de carvão. Galera, vamos lá. É o carvão o nosso reagente? Primeira coisa, não é o carvão. Quem é o nosso reagente? É o enxofre. Segundo, eu tenho uma equação só? Não, eu tenho duas. Então vamos reescrever essas duas. E quando a gente tem um problema de equações consecutivas, reações consecutivas, a gente precisa achar a equação global. E como é que a gente acha a equação global? A gente vai procurar na primeira equação um cara que é formado e na segunda equação esse mesmo cara é consumido. Ou seja, eu vou procurar o produto da reação de cima sendo reagente da reação de baixo. E vejo se os coeficientes estequiométricos estão batendo. Aqui nesse caso estão. Então, quando eu somo essas duas equações, eu consigo eliminar o nosso amigo SO2. Então, eu reescrevo a equação já com toda ela com os coeficientes estequiométricos já balanceados, já estava tudo bonitinho. Então, aqui é o oxigênio gás mais o óxido de cálcio, formando o nosso camarada sulfito de cálcio, que também é sólido por ser pouco solúvel. Beleza? Então, tá tudo bonitinho aqui, tudo equilibradinho, tudo no esquema. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Quem é o nosso reagente aqui? O nosso reagente é o querido enxofre. Não é o carvão. Não é o carvão. Então, eu vou ter que tirar a massa de enxofre. Então, nós vamos ter que extrair a massa de enxofre dessa massa de carvão. Dessa massa de carvão. Beleza? Por quê? Porque como o meu problema ele relaciona o enxofre ao óxido de cálcio, em algum momento eu vou precisar da massa de enxofre. Por quê? 1 mol de enxofre está para 1 mol de óxido de cálcio. Então eu vou precisar de qual massa de enxofre está reagindo para eu saber qual é a massa de sulfato de óxido de cálcio necessária para essa reação. Show de bola? Então vamos lá. A gente tem a massa molecular, a massa atômica do enxofre, 32 gramas. A massa molecular do óxido de cálcio, 56 gramas. Beleza. Bom, ele usou uma massa de carvão de 3,2 vezes 10 a sexta quilo, mas me disse que 1% disso aqui é de enxofre. Então a gente pode fazer uma regra de 3 paralela ou eu posso embutir essa porcentagem aqui. Fica a critério de vocês, tá? Eu vou fazer separado por mais didático, né? Por ser mais didático. 3,2 vezes 10 a sexta quilogramas está para 100%. Eu quero 1% disso, vai ser x. X vai ser igual a quanto? Eu divido isso aqui por 100, vai dar 3,2 vezes 10 a quarta do quilograma. Então, a gente vai fazer o seguinte, para ficar melhor, o LF vai transformar isso aqui em 32 vezes 10 a terceira. Por quê? Porque eu estou com 32 aqui, malandramente. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar o 32 depois na minha regra de 3. Então, eu vou botar 32 vezes 10 a terceira do quilograma de enxofre, né? Aqui é enxofre, de enxofre, aqui é de óxido de cálcio. É bom a gente colocar esses nominhos. E aqui vai me dar a massa de óxido de cálcio necessária. Agora, a gente só resolve a regra de 3 aqui, e vamos obter a massa de óxido de cálcio. Vai ser... LF está em quilograma aqui está em grama. Não tem problema, a sua massa de óxido de cálcio já vai sair em quilograma. Beleza? Então vai ser 56 vezes
32 vezes 10 a terceira sobre 32. Ó, o 32 vai embora com 32. Como isso aqui era o grama, isso aqui também era o grama, vai embora o grama com grama. Então, a massa de óxido de cálcio vai ser igual a quanto? 56 vezes 10 a terceira do quilo. Lembrando que esse número aqui não pode ficar maior ou igual a 10. Então, a gente coloca ele numa potência correta, 5,6 vezes 10 a quarta quilograma. Show de bola, galerinha? Show de bola, beleza. Então é isso, pessoal. Agora, LF quer que você acompanhe o vídeo lá do SO2, tá? Já deixei o cardzinho lá no início. E para você ver qual é a estrutura que é o que o LF considera a melhor na hora de representar o SO2. As duas estão corretas, mas eu vou mostrar para você a química envolvida, orbitais envolvidos. É muito bacana esse vídeo, beleza? Então vamos lá, vem com o LF, bora resolver.